Oi pessoal, tudo bom? Se você ainda não me conhece, eu sou @gsfioravante lá no Instagram. E no vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas minimalistas para você aplicar na sua vida. Para quem ainda não sabe, não conhece sobre o minimalismo, eu vou deixar aqui embaixo uma playlist com vários vídeos que você pode depois ir lá e assistir, onde eu explico bastante sobre o minimalismo, dou outras dicas também, então depois corre lá para assistir. Mas, basicamente, a filosofia minimalista prega que a gente deve dar prioridade ao que realmente importa. Então, a partir disso, eu separei algumas dicas para você colocar na sua vida, para melhorar o seu dia a dia, para organizar mais a sua vida, para você conseguir dar conta de todas as tarefas que você precisa fazer. E vamos começar. A primeira dica é destralhar. Falo muito sobre destralhe aqui no canal, tenho vários vídeos falando sobre isso, destralhando várias áreas da minha casa. E a gente pode aplicar esse conceito para além do destralhe de objetos, mas destralhar e-mails que a gente já não precisa mais guardar. A gente pode destralhar arquivos no nosso computador, pessoas que a gente segue nas redes sociais, mas que não acrescentam em nada na nossa vida. Então esse conceito é bem amplo e não precisa necessariamente ser apenas de objetos, mas também podem envolver qualquer coisa que não acrescenta mais na sua vida, qualquer coisa que você mantém ali, mas que você não necessita, não é importante para você. Então, manter o hábito do destralhe traz muitos benefícios, porque a gente acaba mantendo ali somente o que realmente importa. E o mais engraçado é que depois que a gente pega esse hábito, a gente não consegue mais parar, a gente não consegue mais deixar uma coisa parada ali que não tá mais usando, a gente quer sempre desapegar, quer sempre passar para frente, porque não faz mais sentido manter um monte de coisa que não é importante pra gente na nossa vida. A próxima dica é aprender a dizer não. Eu sei que muitas vezes a gente vê pessoas que falam muito não como pessoas grossas, pessoas arrogantes, pessoas que não se importam com o outro, mas aprender a dizer não é fundamental pra gente conseguir dar conta de tudo aquilo que a gente precisa fazer já na nossa vida. Todo mundo hoje em dia tem uma rotina super corrida e muitas vezes a gente vai dizer que sim para alguma coisa e não vai conseguir fazer, não vai conseguir dar conta, não vai superar as expectativas da pessoa que pediu. Então, para que a gente vai dizer que sim para alguma tarefa, alguma coisa, se aquilo não vai trazer benefício nem para você e nem para a pessoa que pediu? Então, aprender a dizer não é fundamental para você conseguir também se organizar e dar 100% de si quando for fazer alguma tarefa. É lógico que você não precisa falar não para tudo que te pedirem, mas é importante saber selecionar os projetos, as atividades que você vai realmente conseguir dar conta daquelas que você só vai dizer que sim, para não ficar sem graça e não vai fazer um trabalho bem feito, não vai fazer uma atividade bem feita. Outra coisa muito importante também é aprender a definir as prioridades e se dedicar a elas. Como eu disse, muitas vezes nas nossas vidas a gente tem uma rotina muito corrida e não consegue definir o que é prioridade e o que não é, não consegue dar conta de tudo, porque temos muitas coisas para fazer, muitas coisas para dar conta. E uma maneira da gente conseguir organizar essa rotina, conseguir organizar a nossa vida, é definir o que realmente importa, quais são as prioridades da sua vida. E também tirar tudo aquilo que não entrar nessa lista de prioridades. Então, saber se organizar e definir claramente o que é importante e o que não é na sua rotina, no seu dia a dia, é muito importante para que você consiga ter uma vida mais leve, ter uma vida mais organizada e dar realmente atenção àquilo que realmente importa. Então, a minha dica é: faça uma lista. Escreva na sua agenda, num caderno, o que realmente é importante para você na sua rotina, no seu dia a dia. Ranqueie as atividades de acordo com a prioridade, então coloca lá, em primeiro lugar isso é mais importante, em segundo lugar é mais importante. Porque dessa forma você vai conseguir se organizar e vai conseguir dar conta de tudo da melhor maneira possível. A próxima dica é: reduza o seu armário. Quando a gente tem menos opções, a nossa vida fica mais fácil, porque é mais fácil de decidir. Dizem por aí, né, que quanto menos decisões a gente tomar durante o dia, fica mais fácil, o nosso cérebro fica mais descansado e a gente consegue dar prioridade àquilo que realmente importa.
Então, se você tem um armário muito cheio, com muitas opções, você já fica cansado logo de manhã, porque você não sabe muito bem o que escolher, você tem que decidir entre muitas opções. E aí, quando você tem um armário mais reduzido, fica mais fácil esse processo de escolha. Primeiro, porque você já conhece tudo que você tem ali, você não precisa pensar muito. E segundo, que você realmente vai ter menos opções, então vai ser mais fácil de você fazer esse processo de escolha. Então, ter menos roupas é importante, tanto da maneira de escolha, quanto da maneira até de você conseguir se vestir melhor, porque você faz uma seleção melhor de peças que entram no seu armário. Então, é um benefício duplo para você conseguir se organizar melhor, para você ter uma vida mais leve, uma vida mais simplificada, e ainda assim você consegue ter esse bônus de se vestir melhor, de usar umas roupas melhores, de ter um guarda-roupa que é mais a sua cara. Outra dica importante também é evitar compras por impulso. Normalmente, quando a gente compra por impulso, as compras feitas não são necessariamente do nosso agrado. Como a gente fez essas compras sem pensar, sem planejar, pode ser que elas virem um objeto que a gente não vai fazer uso. Então, o ideal é que a gente evite de fazer esse tipo de compra para não ter mais trabalho em destralhar, em desapegar, em depender um tempo maior para cuidar desse objeto que a gente nem vai fazer uso. Porque o ideal é que a gente sempre mantenha na nossa vida aqueles objetos que realmente fazem feliz, aqueles objetos que realmente são importantes. Eu sei que nem todos podem fazer isso, mas se você pode, se você tem esse privilégio, evite de trazer o trabalho para casa. Sei que tem muita gente que trabalha de casa ou gente que precisa mesmo levar o trabalho para casa por algum motivo, mas se você não se encaixa nessa categoria, evite de trazer trabalho para casa, porque dessa forma, o tempo que você tá ali na sua casa, você vai aproveitar para descansar, para relaxar, para recarregar suas baterias e não vai perder tempo com o trabalho, não vai se estressar com o trabalho, que é uma coisa que a gente já tem que fazer tanto durante o dia. Para que você vai levar ainda trabalho para casa, para perder o seu tempo ali que você poderia estar relaxando, que poderia estar fazendo uma coisa que gosta, que poderia estar praticando um hobby, e aí você vai perder com o trabalho. Além disso, se você mora com a sua família, sua esposa, seu marido ou seus pais, é interessante que o tempo que você esteja em casa também você consiga passar com eles, que você aproveite o seu tempo aí com a sua família e não necessariamente com o trabalho. Essa já é clichê, mas não poderia ficar de fora, porque essas são mais ou menos as bases do minimalismo também, que é o planejamento e a organização. Quando a gente planeja e organiza o nosso dia a dia, a nossa rotina, a gente faz tudo aquilo que o minimalismo prega, que é perceber o que é importante e dar atenção para aquilo. Então, se a gente leva o dia sem muito planejamento, sem saber muito o que fazer, é muito provável que a gente realmente não faça nada daquilo que a gente precisa e ainda perca tempo com coisas desnecessárias. Então, para que a gente tenha uma melhor organização do nosso tempo e que a gente consiga aproveitar ele de uma maneira leve, mas ao mesmo tempo que a gente consiga fazer tudo o que a gente quer, é importante sim que a gente planeje e organize o nosso dia, nosso trabalho, as coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa dar conta. E ainda falando sobre isso, é importante que a gente faça uma gestão do tempo. Hoje em dia é clássico aquela frase: não tenho tempo, não consigo fazer porque não tenho tempo, estou muito enrolada, estou muito atolada com as coisas que eu preciso fazer. Mas, gente, assim, sejamos 100% sinceros. A gente tem tempo. Se a gente quer fazer alguma coisa, a gente arruma um tempinho pra fazer. São raros os casos de pessoas que realmente têm uma rotina tão louca que não conseguem fugir realmente daquilo que elas precisam fazer. Agora, a maioria das pessoas consegue sim. Basta ter uma gestão melhor do seu tempo. Muitas vezes a gente tá em casa e a gente perde tanto tempo com coisas inúteis, tipo ficar rodando o feed do Instagram, entrar no Facebook, ficar vendo sobre a vida dos outros, coisas que nem vão levar a gente a lugar nenhum, mas que a gente às vezes perde muito tempo com essas atividades. Então é muito importante que a gente consiga fazer essa gestão do tempo, para que a gente tenha tempo de fazer realmente tudo aquilo que a gente quer. Estudar, fazer nossa comida, cozinhar melhor, trabalhar, ter o hobby, ter aquele tempinho para ver um filme, para ver uma série, para passar com a família.
Então, para isso, é muito importante que a gente faça esse planejamento, essa gestão do nosso tempo. Essa dica é muito importante, inclusive, para mim, porque eu sou bem viciada, sim, em internet, em redes sociais, YouTube, eu tô sempre por aqui. Mas passar mais tempo offline é muito importante pra gente, pra todo mundo. Quando a gente tá muito conectado, a gente pode desenvolver uma série de problemas, desde ansiedade, depressão, até problemas físicos mesmo, de visão, porque as luzes dos aparelhos eletrônicos não fazem bem para nossa visão. Então, se a gente perde muito tempo na internet, além da gente não conseguir fazer muitas vezes aquilo que a gente quer fazer no dia, ainda pode gerar vários outros distúrbios, outras questões relacionadas à nossa saúde. Então, passar um tempo offline, gente, assim, é muito, muito, muito importante. Eu tenho aprendido a fazer isso, a não me cobrar também de estar sempre online, de sempre responder as pessoas na hora no WhatsApp, de sempre responder o tempo todo. É lógico que eu sempre respondo as pessoas, mas eu me dou esse tempo, desligo as notificações do meu celular, e aí quando eu vejo, eu separo um tempo no dia pra fazer isso, e aí eu faço tudo de uma vez. E não fico o tempo todo ali ligada, conectada, porque isso gera muita ansiedade, isso gera problemas, assim, muito ruins que a gente nem sempre quer lidar com isso, né? E a última dica minimalista que eu tenho pra dar pra vocês hoje é, pra mim, a mais difícil de lidar, de realmente colocar em prática, que é não se preocupar. Por que não se preocupar é uma dica minimalista? Porque a gente já vai ter feito tudo aquilo que a gente pode para organizar o nosso tempo, para fazer o nosso planejamento, para fazer o nosso destralhe, para ter realmente aquilo que a gente precisa. Então, basicamente, a nossa vida já vai estar ali organizada, estabilizada, e a gente não precisa se preocupar, porque a gente também não tem como controlar tudo. Se a gente fizer a nossa parte, é o mais importante, porque tem coisas que realmente fogem do nosso controle, não tem como a gente lidar com isso, e não tem como também a gente ficar se preocupando com essas coisas, já que a gente não tem como resolver porque estão fora do nosso controle. Então, não se preocupar é muito difícil, mas é importante para que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida mais simples, uma vida mais tranquila, que é isso que quem se identifica com o minimalismo está buscando. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, com quem você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Um beijo e até a próxima!